Olá, um bom dia para você. Na noite dessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da proposta de reforma da Previdência com 379 votos a favor e 131 contra. E a comissão que acompanha o tema aqui no Senado recebeu 3 governadores em audiência pública. Eles defenderam a inclusão de estados e municípios na proposta quando a PEC for analisada pelos senadores. Continua sem consenso a incorporação de estados e municípios na reforma da Previdência. O governador do Piauí foi o primeiro a falar na audiência pública como as contas dos executivos locais podem melhorar com mudanças nas regras para as aposentadorias dos servidores dos estados. Esse déficit, no ano, somando 18 com 19, com 20, até mais ou menos 2044, ele vai crescer, lá na frente ele vai cair, e o que vai acontecer? Ele vai dar um total a valores de hoje de 27 bilhões de reais. Não se resolve nem com alíquota para servidor, nem a patronal e nem com idade e tempo de serviço, o passado. Há necessidade de se ter uma outra fonte de receita. O Rio Grande do Sul tem o maior déficit previdenciário por habitante e a maior proporção de servidores inativos do país. O governador do estado afirmou que, se não forem incluídos no texto da PEC, estados e municípios vão acabar pedindo socorro para a União. Alguns estados e municípios farão as suas reformas e buscarão equilíbrio fiscal, outros não farão. E aí os que tiverem feito as suas reformas pagam a conta dos que não fizerem. Porque a União é a soma das partes. Não é racional que se estabeleça vedação. Até porque, se a questão é política e querem que governadores e deputados estaduais se exponham, tenham o ônus da decisão, quando vedam, estão também impossibilitando sequer arcarem com esse ônus, se assim o desejarem. O governador do Paraná espera que, mesmo com esse ônus, os parlamentares entrem em consenso para que a reforma também tenha efeito em estados e municípios. Se o Congresso, e agora em especial o Senado, não tomar pé disso, não tomar a frente disso, nós vamos criar 27 problemas. Alguns governadores vão conseguir resolver, outros não vão ter força política sozinhos para resolver. E prefeituras, a verdade, a grande maioria não vai fazer, porque ano que vem a eleição vai ter muita dificuldade de fazer. Se a gente não incluir, a gente vai fazer um trabalho pela metade. Para mim está muito claro. E aí, por exemplo, nós agora mesmo a gente está discutindo o plano de recuperação dos estados. Plano Mansueto, os estados, assim como também os municípios, numa situação fiscal terrível. E depois recorre a quem para se resolver? Tem que vir para o governo federal para buscar uma alternativa de equilíbrio dos estados. Não tem sentido nós termos no Brasil uma legislação federal, termos 27 legislações estaduais e termos mais de 2.000 legislações municipais. E olha a mão de obra para se fazer isso, quando a racionalidade, a lógica, está dizendo que a gente podia fazer isso de uma vez só. E no plenário, os senadores comemoraram a aprovação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados. 379, quase 380 votos em uma matéria tão importante, que ao longo dos últimos meses, debatida por todos os brasileiros e também por esta casa, e muitas das vezes desacreditada por alguns quando faziam menção a que essa matéria não tinha 290 votos. A votação foi muito expressiva e os que estavam acompanhando de perto a articulação política do governo, os que estavam acompanhando de perto as articulações no âmbito da Câmara dos Deputados, sabe que essa votação foi influenciada pela participação dos governadores. Não podemos deixar de reconhecer também o trabalho, a paciência e a competência do presidente Rodrigo Maia na condução deste processo, de a forma operacional do processo, para uma vitória que
Até ontem não poderíamos imaginar, saberíamos que havia uma tendência de uma vitória, sim, mas não com esta larga margem. Grande vitorioso foi o povo brasileiro e a Câmara, especialmente, deu uma demonstração de maturidade. E o governo, o Poder Executivo, demonstrou também o seu equilíbrio, mas, acima de tudo, a sua confiança no parlamento brasileiro. E aí está o resultado. Toda reforma da Previdência é sofrida pelo seu povo, é um chamamento a um sacrifício. E os parlamentares fizeram e faremos também aqui o maior esforço para que esse texto seja o mais equilibrado e menos gravoso para a população. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira um projeto que garante a permanência de construções na faixa não edificável de 15 metros em cada lado de rodovias, ferrovias e dutos. O texto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. O projeto aprovado garante a permanência de construções já erguidas à margem de estradas e ferrovias. A lei atual proíbe a existência de construções em uma faixa de 15 metros de cada lado de estradas ou trilhos. O texto também prevê que os municípios poderão aprovar em seus planos diretores a redução dessa distância até um limite de 5 metros de cada lado. Existem hoje no Brasil, senhor presidente, milhares de residências e comércios construídos em área não edificável, especialmente em áreas urbanas, que permanecem irregulares, dificultando a gestão do uso do solo pela administração pública e a regularização fundiária de milhares de edificações. Ainda há pouco falava com o senador Reins, que me dizia que uma única cidade do Rio Grande do Sul, este parecer e este projeto de lei, quero aqui cumprimentar o senador Jorginho pela autoria do projeto, vai resolver o problema de 200 famílias. Outro projeto aprovado libera a exigência de habilitação categoria D para que instrutores de trânsito exerçam sua atividade. A carteira de habilitação na categoria D permite ao motorista conduzir veículos com mais de 8 pessoas, excluindo o condutor. É o caso de ônibus e micro-ônibus. A intenção do projeto é corrigir um ônus desproporcional aos instrutores de trânsito. Os senadores também aprovaram um projeto que anula débitos tributários para empregador que atrasar a entrega da guia de recolhimento do FGTS e um acordo entre Brasil e Alemanha que permite a brasileiros e alemães de 18 a 30 anos tirarem visto de férias e trabalho válido por até 1 ano. Os senadores aprovaram ainda um projeto que isenta do imposto sobre produtos industrializados as mercadorias da Amazônia Legal que utilizem matéria-prima da região. A sessão dessa quarta-feira foi a última deliberativa antes do recesso parlamentar. No fim da noite, os senadores elogiaram a gestão do Senado neste primeiro semestre. Nós temos graves e urgentes desafios a enfrentar. Temos uma agenda que tem que ser viabilizada e implementada para promover o resgate do crescimento econômico e da geração de emprego. Mas hoje todo mundo no Brasil sabe que pode confiar no Congresso Nacional, porque o seu presidente tem equilíbrio, tem maturidade, tem discernimento e, sobretudo, tem uma capacidade de diálogo como nunca se viu nessa casa. Aquilo que reivindiquei a Vossa Excelência, como líder da oposição, que tivesse compostura nesta mesa ao centro, para dizer a Vossa Excelência que essa missão Vossa Excelência cumpriu. E se alguns subestimavam ou não acreditavam, eu nunca duvidei da capacidade e da conduta que Vossa Excelência tinha como magistrado à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, o Senado Federal tem vivido novos ares, um ambiente de cordialidade, um ambiente de pacificação, um ambiente de atuação legislativa como nunca na história do Senado Federal, tanto que esse primeiro semestre foi um dos semestres mais produtivos das últimas 2 décadas do Senado Federal. Então, eu divido todos os elogios que Vossa Excelência externou à minha pessoa com todos vocês. E algumas comissões do Senado se reúnem hoje. Vamos conferir.
Às 9 horas, audiência pública na comissão mista que avalia a medida provisória que altera o programa de parcerias de investimentos, aquele dedicado a projetos entre o poder público e o setor privado na área de infraestrutura. Participam representantes de órgãos como a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, o jornalista Glenn Greenwald presta informações sobre mensagens atribuídas ao ministro Sérgio Moro e a membros do Ministério Público, reveladas pelo site Intercept Brasil. Na Comissão de Meio Ambiente, a audiência pública sobre a gestão do Fundo Amazônia, as propostas do Ministério do Meio Ambiente para a governança dos recursos e a ingerência política no BNDES. Na comissão mista sobre a medida provisória que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, pode ser votado o relatório sobre o texto. A audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. O tema, Projeto Codesul Fronteiras, para mapeamento e diagnóstico de todo tipo de violência que acomete as mulheres nas regiões fronteiriças dos Estados-membros do Conselho de Desenvolvimento e Integração, o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Às 11 horas, a Comissão Senado do Futuro pode votar requerimento que pede a criação de uma agenda de atividades e estudos sobre a interferência das notícias falsas, fake news, na democracia. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto que estabelece regras para avaliação e demissão de servidor público. Mas há mudanças também na lei da meia-entrada, no programa Mais Médicos e na contratação de empregados por empresas terceirizadas. Veja na reportagem de Fábio Henrique Guimarães. Doador de sangue também poderá ter direito a pagamento de meia-entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. O benefício fica condicionado a quem realizar no mínimo 3 doações a cada ano. E os cursos de graduação de medicina passarão por avaliações anuais com a participação do Conselho Federal dos Médicos. Os senadores também aprovaram reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica. A cota seria de 5% das vagas oferecidas por empresas terceirizadas. Preferencialmente. Olha, tem 2 funcionárias, a outra foi vítima de maltrato, então eu, como empresário, posso escolher. Certo? E eu acho que agradou todo mundo e o empresário tem certeza que vai ser sensível. Nesse caso, vai dar preferência para quem foi vítima. Todos esses projetos são terminativos e podem, se não houver recurso, seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. Agora, o projeto que vai passar mesmo ainda pelo plenário é o que permite a demissão do servidor público estável por insuficiência de desempenho. O projeto foi aprovado por 7 votos a 3. Deveria seguir para análise da Comissão de Direitos Humanos, mas a maioria dos senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram o requerimento de urgência, alterando a tramitação do projeto. O que se quer é que o contribuinte brasileiro, o prestador, o cumpridor de impostos, tenha a garantia de um mínimo de eficiência. Então, por isso, se estabelece requisitos, que se comprove produtividade e qualidade, e depois alguns quesitos variáveis. Dos 12 quesitos, para cada funcionário avaliado, desses 12 se retira 5 quesitos para avaliação por uma comissão de 3. Então, o que está se querendo é mais eficiência no serviço público. O meu receio, e aí foi aquela antiga briga que eu tive na terceirização e na quarteirização, que cada vez que muda o prefeito, ele pode, adotando critérios, entre aspas, fazer com que os servidores sejam afastados. E aí quem perde é a população e o servidor concursado. Eu tenho uma impressão, e me preocupa, que de repente os trabalhadores, seja ele do serviço público ou privado, são vistos como se fossem fraudadores. E não é assim, gente. A intenção do projeto é exatamente valorizar o servidor e não desvalorizá-lo. Nós precisamos valorizar o servidor que trabalha, não o servidor que, ao invés de estar trabalhando, fica fazendo coro para medidas que não são aquelas que efetivamente valorizam quem trabalha.
E a relatora do projeto que regulamenta a demissão de servidores públicos, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Juíza Selma, dá mais detalhes sobre a proposta em entrevista à jornalista Renata de Paula. Olá! Demitir servidores públicos por insuficiência de desempenho está previsto na Constituição desde 1998. Nós vamos conversar sobre o assunto com a senadora Juíza Selma, do PSL do Mato Grosso, relatora de um projeto que regulamenta a matéria. Seja bem-vinda, senadora. Obrigada, uma honra estar aqui com você. Senadora, em linhas gerais, do que se trata o projeto? O que ele muda em relação à legislação atual? Na verdade, ele regulamenta a Constituição Federal. A Constituição Federal prevê essa possibilidade, mas ela não diz como isso pode acontecer, a partir de que parâmetros isso pode acontecer, né? Então, o que nós estamos fazendo agora é uma coisa que não existe ainda no Brasil. Embora existam alguns mecanismos de avaliação de servidores... E a possibilidade de demissão, né? E a possibilidade, em tese, de demissão. Se não existir um mecanismo para você medir, fica muito inseguro. Fica uma insegurança jurídica muito grande em cima do tema. O que o projeto pretende é dar linhas, estabelecer parâmetros fixos, objetivos, para que essa avaliação, em primeiro lugar, aconteça, a capacitação aconteça e, caso ainda assim o servidor não se enquadre naquele cargo para o qual ele está concursado, então que ele seja exonerado. Como é que vai ser esse processo de avaliação? Porque uma das críticas que o projeto original recebeu é que a avaliação seria feita pelo chefe imediato. Né? Uma única pessoa ia fazer a avaliação. Mas o projeto foi alterado, né? Como é que ficou esse processo? Esse projeto foi alterado. Esse projeto tramita há 4 anos já, né? Então, é um projeto que já foi muito analisado por todas as vertentes aqui da casa, tanto de esquerda quanto de direita. Todos os partidos já tiveram oportunidade de emendar, de se manifestar a respeito. E hoje eu digo que ele está muito aprimorado, porque realmente esses pontos críticos, eles foram retirados, foram substituídos. E hoje, quando se pensa em avaliação, se pensa numa comissão avaliadora. Realmente, se você delegar apenas ao chefe imediato, você pode colocar em algumas situações o servidor em vulnerabilidade na medida que ele pode sofrer, por exemplo, uma perseguição política. Ele pode sofrer uma perseguição até por interesse pessoal do chefe imediato ou uma perseguição, enfim, gratuita, vamos dizer, né? Então, agora não. Vai ser formada uma comissão, tá? Com o chefe imediato, com alguém indicado pelo RH e alguém sorteado entre os demais servidores, certo? Então, nós vamos ter aqui uma visão que, além de múltipla, ela vai ser muito mais independente e muito mais imparcial. E a avaliação, ela também não vai ser um processo pontual, né? Ela vai ser um processo mesmo. Ela é uma parte de todo um processo que inclui, inclusive, capacitação, inclui, se nessa avaliação, por exemplo, o servidor, num primeiro momento, não for bem, e eu digo para você que, ao contrário do que alguns até apregoaram, inclusive na audiência pública, as pessoas foram para a audiência pública sem estar inteirados da nova redação do projeto, né? E alguns reclamaram, enfim, que o projeto versaria apenas para poder demitir servidor ou para sacrificar a categoria de servidores concursados. Houve quem disse que o servidor passa tanto trabalho para passar no concurso e depois que ele está usufruindo da estabilidade, né, o Estado vem e tira essa possibilidade dele. Eu penso ao contrário, né? Assim como qualquer empresa privada ou qualquer servidor que não é concursado, você não entra no Estado para usufruir, você entra no Estado para prestar um serviço público, né? Então, é óbvio que a contraprestação desse serviço público é a remuneração. Mas não se pode imaginar que o servidor público, simplesmente por ter prestado um concurso, ele deva entrar para o Estado para usufruir daquilo que o Estado lhe dá. Afinal de contas, todos nós somos pagadores de impostos e, como tal, todos nós acabamos sendo patrões, né, dos funcionários públicos. Inclusive, eu me coloco nessa situação porque aqui, como senadora, acabo me enquadrando também na definição do que é servidor público. A minha avaliação é feita pelo povo, né? Ao final do meu mandato, se eu não tiver me saído bem, com certeza eu não me reelejo, não é isso? E a avaliação do servidor público, portanto, ela é justa e ela é feita de uma forma que o servidor público, ele só
vai ser demitido se ele realmente não conseguir se adequar. Veja que de 0 a 10, a nota de corte para a demissão desse servidor é 3. Então, a pessoa tem que ser muito relapsa, a pessoa tem que ser muito negligente, a pessoa tem que ser muito incapaz para não conseguir uma avaliação acima de 3. Em qualquer escola, em qualquer faculdade, em qualquer outro lugar, a avaliação, no mínimo, é 5, que seria a metade, né, de uma pontuação de 0 a 10. Né? O que vai ser avaliado, senadora? Vai ser avaliado a produtividade, a qualidade do serviço que ele presta, o relacionamento dele com os colegas, o relacionamento dele com as pessoas que vêm procurar aquele serviço público, né? É um olhar multifacetado para esse servidor. Essa nota vai ser composta por diversos itens, é isso? Exatamente, exatamente. É uma avaliação extensa. Ela não é uma coisa que se diga, eu vou lhe dar 3, eu vou lhe dar 2. É uma avaliação extensa que, no somatório desses pontos, resulta, então, numa nota que, como eu lhe disse, pode manter o servidor ali. E, com isso, se o servidor estiver bem avaliado, ele pode, inclusive, ser aproveitado, ser promovido, ser transferido para áreas onde ele tenha mais aptidão, para áreas onde realmente ele tem até, às vezes, mais conforto para trabalhar, né? Mas aquele que não consegue se desempenhar bem, aquele que não consegue realizar o trabalho para o qual ele foi contratado, realmente ele não pode ficar vivendo às custas do Estado. E como é que vão ser os prazos? A avaliação vai ser semestral? Quantas avaliações vão ser feitas, né? E como é que vai ser esse processo? Olha, nós, ao relatar o projeto, eu inclusive argumentei com os autores no sentido de que é necessário que se dê à administração pública um prazo para se estruturar de maneira a se adequar exatamente a todos os ditames do projeto. Sim, precisa capacitar até os avaliadores, né? Exatamente, precisa capacitar os avaliadores, precisa dar meios, né, de capacitação do próprio servidor. Hoje o servidor, muitos deles nunca foram capacitados, né? Então nós precisamos primeiro, antes de avaliar, nós precisamos capacitá-los. Então, para isso tudo, o Estado vai precisar de um tempo, por isso eu fiz uma emenda dando prazo de 2 anos para que o Estado consiga fazer toda essa estrutura e, então, proceda a uma avaliação que seja realmente justa. Mas aí o servidor vai ser avaliado a cada 6 meses? Isso, exatamente. E como é que vão ser esses prazos? E como é que vão ser? Ele tem que ter nota abaixo de 3? O que pode resultar na demissão? O que pode resultar no encaminhamento para um processo de capacitação? Veja só, se ele tiver uma nota abaixo de 3, ou não, desculpa, abaixo de 4, né, 3, vamos supor, se ele tiver uma nota 3, ainda assim ele vai ser levado à capacitação para que ele tenha uma segunda chance, para que se descubra se essa nota baixa, vamos dizer, se esse baixo desempenho não tem uma causa que pode ser só uma causa temporal, né? Pode ser só alguma coisa que está acontecendo, um problema pessoal, um problema de família, uma doença, enfim, né? Então, ele é levado para tentar socorrer essa situação e se dá nova chance. Ele precisa de 2 avaliações negativas para ser exonerado. Não é uma vez só que se detecta esse mau desempenho que já vai acarretar na demissão do servidor. Senadora, algumas categorias vão ter ritos específicos, né? Policiais, procuradores, defensores públicos e os auditores tributários, né? Por que essas categorias vão ainda precisar de um processo disciplinar? Por que elas não entram na categoria de todos os outros servidores? Porque são opções, são funções, são profissões que têm realmente uma diferenciação, né? Você não pode, por exemplo, avaliar um servidor burocrático da mesma forma como você avalia um policial que vive sob estresse constante, que porta uma arma, que, enfim, que tem uma carga toda diferenciada em cima de si, né? Os auditores tributários, fiscais tributários, por exemplo, eles sofrem uma pressão muito grande. Eles têm uma realidade muito diferente, né? São ameaçados, né? São ameaçados, são pessoas que né? Então, a gente
procurou preservar algumas categorias que são mais vulneráveis por si, né? Nós vemos, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o índice de policiais que acaba se envolvendo com alcoolismo, drogas, com suicídio é muito grande, porque hoje o Estado não dá nenhuma condição para esse policial conseguir sobreviver àquilo que ele mesmo vive no dia a dia, né? A questão psicológica é muito importante nesse caso. Por isso é necessário, estou aqui só dando exemplo, como eu disse, por isso é necessário um olhar especial para essas pessoas. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Nós ficamos por aqui, lembrando que às 9 horas vai ser realizada a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.